Olá, tudo bem? Hoje nós vamos para a sexta e última aula do minicurso Como Escrever para Crianças e Jovens. Esse minicurso faz parte do projeto O Pequeno Vendedor de Chicletes, incentivado pela Secretaria Municipal de Cultura de Uberlândia. Na aula de hoje, a gente vai fechar o nosso curso, então se você perdeu as aulas anteriores, é só voltar no começo da playlist. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. Ao longo do curso, eu trabalhei com alguns conceitos relativos ao universo da literatura infanto-juvenil, abordei também quais são os elementos fundamentais da narrativa, apresentei alguns exemplos de textos literários e também propus vários exercícios. E na aula de hoje eu vou dar algumas dicas práticas para a gente fechar com chave de ouro e vou propor o nosso último exercício. Se você quiser mais informações sobre o projeto, é só acessar o recantodaprosa.com/o pequeno vendedor de chicletes. O link também vai estar aqui na descrição e lá eu trouxe todas as informações de tudo o que a gente veio fazendo desde o processo inicial de concepção desse livro. Além disso, aproveito para lembrar que a coletânea está com um preço super especial de lançamento na lojinha do blog, então já corre lá e já garanta o seu. Então é isso, sem mais demoras, vamos para a nossa última aula do minicurso. Bom, então vamos lá. Como eu disse, nessa última aula eu vou passar algumas dicas práticas para a gente encerrar o conteúdo desse minicurso. Aqui eu elenquei 7 dicas, mas são apenas recomendações que eu tirei da minha experiência e da conversa com outros escritores. Por isso, veja aquelas que funcionam para você, pois com o tempo e consistência, cada escritor acaba descobrindo o seu caminho e o que funciona melhor para você. Então vamos a elas. A primeira dica é ler bastante literatura infanto-juvenil. É claro que a minha recomendação é ler todo tipo de literatura, mas considerando as especificidades do universo infanto-juvenil, é importante acumular referências desse tipo de obra. E digo mais, ao ler como escritores, devemos nos atentar aos recursos que foram utilizados, o que não elimina, é claro, a possibilidade de ler por fruição. Você não precisa ler de uma ou outra forma. O que sugiro é que você acrescente uma nova camada à sua leitura. Tenha em mente que quanto mais referências você tiver, maior será a possibilidade de você descobrir o que te interessa e também de encontrar a sua própria voz. Mas vamos então à minha segunda dica, que é intimamente relacionada à primeira e que é uma dica muito simples. Converse com crianças. Na aula em que falei sobre o olhar das crianças e o modo como elas enxergam o mundo, destaquei o quanto essa forma de olhar para as coisas é distinta da forma com que nos acostumamos a encarar a realidade, pois para as crianças tudo é novidade. Então, elas possuem a capacidade de se surpreender com coisas que consideramos banais, de encontrar formas alternativas de explicar o que encontram pelo caminho, e ainda de darem valor às pequenas coisas que às vezes nos passam despercebidas. Uma outra vantagem de conversar com as crianças é tomar conhecimento dos seus problemas e das suas necessidades, para que dessa forma o conteúdo dos nossos textos esteja alinhado com a realidade delas e possa aumentar as chances de que elas se identifiquem mais com o texto. Mas lembre-se, assim como você não deve ser condescendente ao escrever, o mesmo vale para o ato de conversar, pois ninguém gosta de ter a sua inteligência subestimada, nem mesmo as crianças. Mais importante do que falar é ouvi-las e fazer um esforço para participar do seu universo. Seguimos para a terceira dica, expandindo o nosso universo agora para além da literatura infanto-juvenil. Essa dica recomenda que você participe de clubes de leitura, cursos e oficinas como essa, pois assim você encontra uma rede de apoio, encontra leitores com quem trocar ideias sobre aquilo que você escreve e pessoas que compartilham dos seus interesses. Muita gente acredita que cursos de escrita vão engessar a sua produção, mas isso não é verdade. Bons cursos apontam caminhos e você tem total liberdade para escolher aqueles que fazem mais sentido para você. Quanto mais ferramentas você tiver em mãos para escolher a forma como irá escrever, maiores são as suas chances de evitar problemas.
e cortar caminho, sem precisar ficar trabalhando com tentativa e erro. Minha quarta dica está relacionada à terceira e diz respeito a ter leitores críticos. Quando escrevemos um texto, às vezes não conseguimos nos distanciar dele o suficiente para lê-lo com um olhar crítico, identificando questões que a nós passariam despercebidas. Mesmo escritores experientes contam com o olhar de leitores críticos. E aqui, acho importante frisar que um bom leitor crítico deve ser alguém com sensibilidade e capacidade de analisar o seu texto de uma maneira objetiva e assertiva, sendo capaz de fazer críticas para além de gostei do seu texto ou não gostei do seu texto. Num primeiro momento, pode ser interessante contar com leitores beta, que via de regra são leitores não profissionais, mas que compartilham do seu interesse pela literatura infanto-juvenil. E voltando ao segundo tópico, se você tiver alguma criança por perto disposta a ler o seu texto para te dizer o que achou, é ainda melhor. Como eu disse, num primeiro momento, pode ser interessante contar com leitores beta, até para que você se sinta mais motivado e conte com a opinião de quem não é um profissional da área, pois afinal, a maior parte dos seus leitores não serão profissionais. No entanto, num segundo momento, eu sugiro fortemente que você procure por um leitor crítico profissional, pois essa é provavelmente uma pessoa que tem uma bagagem maior, um olhar mais aguçado para encontrar problemas e uma bagagem crítico-teórica mais robusta. Enquanto revisora, já percebi que muitos escritores iniciantes têm dificuldades de lidar com as críticas. Mas quando você contrata um profissional para fazer uma leitura crítica, ele irá te trazer críticas e você deve encará-las como algo positivo que irá te ajudar a desenvolver ainda mais a sua voz literária. Pois pense comigo, por que um profissional contratado iria querer fazer uma crítica destrutiva? Isso não faz nenhum sentido, então procure não levar para o lado pessoal e analisar objetivamente aquilo que te foi sugerido. É claro que o texto é seu e eu acredito que a palavra final deve ser a sua. Mas, antes de descartar qualquer sugestão, pense bem, pois pode ser que você não esteja enxergando algo que um profissional identificou como uma questão. E voltando ao item 3, reforço que uma boa rede de contatos pode te ajudar a encontrar os leitores críticos mais adequados às suas necessidades. Passemos agora para o quinto item, que é algo que você deve fazer após receber críticas e sugestões, e que é reescrever tudo o que for necessário e cortar o desnecessário. Nessa hora, é importante não ter preguiça nem apego, pois este é um processo pelo qual todos os livros deverão passar. Afinal, nenhum livro nasce pronto. Mas tome cuidado para não ficar reescrevendo o seu livro para sempre, pois em algum momento ele deverá encontrar os seus leitores. E quanto aos cortes, tenha em mente que todos os elementos da sua narrativa devem cumprir alguma função e ser coerentes entre si. Se algo é mencionado numa narrativa, é porque ele deve ser utilizado. E se não é utilizado, é porque deve ser cortado. O que eu costumo dizer em oficinas é que o diamante só ganha valor quando você tira o carvão de cima, lapidando-o até que ele se torne precioso. Minha sexta dica é que você valorize suas experiências. Como eu já disse no vídeo que gravei sobre a vida de Hans Christian Andersen, Andersen era um autor que valorizava muito suas experiências. E vejo que muitos bons escritores fazem a mesma coisa. Mas atenção! Você não precisa viver experiências extraordinárias para ter um bom material de escrita. Basta exercitar o seu olhar para a realidade, encontrar valor nas pequenas coisas e se conhecer de forma a identificar aquilo que é importante para você. Normalmente, as questões que te incomodam ou que te movem dão bons motes para a escrita e soam mais verdadeiras do que se você tentar falar sobre algo que não é uma questão relevante para você. Algumas pessoas acham que devem falar sobre este ou aquele tema porque está na moda, por exemplo, ou por alguma necessidade externa. Mas lembre-se de que a literatura, como qualquer outra forma de arte, é uma forma de expressão e que deve partir do seu interior. Portanto, vamos à minha última dica,
que é muito simples. Seja verdadeiro. E quando eu falo em verdade, entenda aqui que a minha sugestão é de que você seja honesto e que não procure se passar por alguém que você não é, ou falar de algo em que nem mesmo você acredita. Mesmo que você esteja escrevendo uma história que se passa num futuro distante ou num lugar remoto, com criaturas mágicas que não existem na realidade, os conflitos dos personagens e o próprio conflito da narrativa devem ser relevantes para você e capazes de despertar o mesmo interesse no leitor. Pensemos, por exemplo, no episódio que eu mencionei sobre a oficina que fiz numa escola utilizando o livro As Aventuras de Simon. Ao escrever aquele livro, naquele momento da minha vida, a solidão era algo que me afligia. E mesmo transportando esse sentimento para um cãozinho em uma história de ficção, o conflito foi capaz de despertar em algumas crianças sentimentos diversos, porém que de alguma forma se relacionavam àquilo que eu havia sentido. Em muitos casos, ao observar como o cachorro havia sido tratado na história, os leitores trouxeram à tona questões a respeito do bullying na escola e de como se sentiam ou faziam outras pessoas sentirem. Ao escrever O Pequeno Vendedor de Chicletes, fiz esse mesmo exercício. E mesmo que muitos dos meus personagens vivam em realidades muito diferentes da minha, procurei trabalhar neles questões que fossem importantes para mim, abstraindo-as de seu sentido imediato e procurando aquilo que é comum, pois, como eu já disse, a literatura tem o poder de nos apresentar a nossa humanidade compartilhada. Por fim, para fechar essa aula, sugiro ainda uma 8ª dica que não havia elencado aqui, e que é a de procurar mais dicas. Para isso, você pode procurar sites, perfis em redes sociais, podcasts e muitas outras possibilidades que te ofereçam dicas ainda mais preciosas. Portanto, vamos ao nosso último exercício, que eu chamei de mãos à obra. Para fechar o curso com chave de ouro, reúna tudo o que você aprendeu até aqui e escreva um conto infanto-juvenil de até 1000 palavras. Eu coloquei essa limitação tanto para que a gente possa exercitar o nosso poder de concisão, quanto porque estou oferecendo uma possibilidade às 3 primeiras pessoas que postarem seus textos no nosso grupo do Facebook. Já fazem alguns anos que eu trabalho com revisão, preparação de originais e leitura crítica. Então, os 3 primeiros participantes a compartilharem seus contos receberão uma leitura crítica gratuita. Então, acho que chegamos ao fim do nosso mini curso. E eu realmente espero que ele tenha sido produtivo para você. Te desejo um longo e maravilhoso caminho literário pela frente. Essa foi a nossa última aula do mini curso Como Escrever para Crianças e Jovens e eu espero que você tenha gostado, não apenas da aula de hoje, mas do curso completo. Espero que tenha sido de um bom proveito, que tenha ajudado um pouquinho os escritores que estão interessados em dar os seus primeiros passos no universo da literatura infanto-juvenil. Se você gostou dessa aula, se você gostou desse curso, não esquece de deixar a sua curtida, de deixar um comentário aqui embaixo me contando o que você achou e também de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque eu tô sempre trazendo novos conteúdos aqui no canal. Se você quiser mais informações sobre o projeto, é só acessar o recantodaprosa.com/O Pequeno Vendedor de Chicletes. O link também vai estar aqui na descrição. Além disso, aproveito para lembrar também que nós estamos com um preço super especial de lançamento, então corre lá na lojinha do blog e já garanta seu exemplar. Caso você tenha alguma dúvida se esse livro te interessa ou não, é só baixar o e-book O Pequeno Vendedor de Chicletes, que está disponível gratuitamente com o primeiro conto na íntegra. Além disso, eu lembro que aqui no canal nós temos uma playlist chamada Contos Sem Fadas, na qual eu contei as 5 primeiras histórias do livro, além de dar algumas informações sobre quem foi Hans Christian Andersen, que é o autor que inspirou a escrita da coletânea, e também contei um pouco de como foi o processo de construção desse livro. Hoje estamos aqui com o livro pronto e eu fiquei muito feliz com o resultado, então eu trouxe ele aqui para mostrar um pouquinho para vocês.
Esse aqui é o meu pequeno vendedor de chicletes e outros contos sem fadas, com essas ilustrações belíssimas do Lelis. Tenho de agradecer a toda a equipe que possibilitou a construção desse livro. Eu não trabalhei sozinha, foram 4 anos até a gente conseguir fechar esse projeto, chegar até aqui. Então, eu realmente só tenho a agradecer. Vou mostrar um pouquinho aqui as ilustrações. Gente, eu também tenho de agradecer quem acompanhou a playlist, quem acompanhou o mini curso. Lembro também que nós temos um grupo no Facebook. Esse grupo vai ficar aberto. O link também vai estar aqui na descrição. Então, a gente pode continuar trocando figurinhas por lá. Acho que os recadinhos que eu tinha para dar hoje, para finalizar esse curso, são esses. Espero mais uma vez, essa é a contracapa, espero mais uma vez que vocês tenham gostado. Então hoje vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima!